Então, nós vimos no vídeo anterior que esse momento é um momento que surge o quê? Um espírito do homem para a modernidade, um antropocentrismo. E agora nós vamos tentar entender aqui por esse quadro que eu coloquei para nós aqui, quais são as principais características, né, que marca a mudança de um momento para o outro, que mostra essa transição. Eu costumo até brincar que essa é uma forma que a gente entende perfeitamente o sentido de dialética empregada na história, né? É quando nós temos um momento atual colocado em crise, certo? Onde as contradições são postas em evidência e a partir dessas contradições é feito então o quê? Uma crítica, um reexame, uma retomada de antigos pensamentos, mas também uma projeção para novos pensamentos. E o que surge depois disso é o quê? É uma síntese de momentos anteriores. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, né? Nós temos um período no qual a gente chama aqui de anterior, que diz respeito à Idade Média, né? Período medieval, certo? Em que a filosofia aqui, ela é uma filosofia teológica, em que tudo que era produzido, especialmente no que diz respeito à interpretação do mundo, que é uma forma, né, e é uma linguagem tanto filosófica quanto científica, as coisas estavam sempre em perspectiva. E qual que era essa perspectiva? Uma perspectiva metafísica. E que metafísica é essa aqui? É uma metafísica do espírito, mas esse espírito relacionado a Deus, a uma divindade, a uma sacralidade. Então, o conhecimento aqui, a ciência feita aqui é uma ciência especulativa, certo? Por quê? Porque ela não abre, ela não lança mão da experiência, do que é concreto, da hipótese e da demonstração, certo? E aí o caráter, né, e um dos aspectos desse tempo é o dogmatismo, é aceitar as coisas pela autoridade de quem foi dito. É o mesmo que nós aceitarmos que uma determinada medicação ela é válida simplesmente porque alguém no qual você concede uma certa autoridade, independente do conhecimento dele na área médica ou não, diz que é. Então isso é uma espécie de dogmatismo. Você não questiona a legitimidade, mas aceita e acata pela autoridade. Então essa autoridade era a autoridade religiosa. E, né, o que nós tínhamos aqui então? Uma ciência incerta, um conhecimento incerto no campo da especulação. Nada era posto à prova, porque quando você aceita, você não pede prova, ok? É uma, né, característica desse tempo. Bom, o que Galileu faz é inaugurar um novo tempo de conhecer e perceber o mundo. E a partir daí, nós vamos... A primeira grande contribuição dele, né, é criar um método de trabalho. Um método aqui, nós já vimos aí, mas retomamos. Retornando significa caminho, né? É o que? É o que vai te direcionar. Uma espécie de raciocínio, ou modo em que eu vou conduzir esse meu raciocínio, meu modo de pensar, é indutivo. Então, como é que se dá o conhecimento indutivo? É a partir do momento em que eu observo uma situação específica, certo? E elevo esse evento, essa situação de causa e efeito. Então, por exemplo,
eu observo que sempre que há nuvens chove. Então, eu traço um raciocínio geral de que sempre que eu observar nuvens, choverá, certo? Então, isso é uma espécie de modo de pensar que é utilizado por Galileu, é utilizado também por Aristóteles, né? Que a gente chama do particular para o geral. É uma das formas, né, de se pensar ou de se realizar pensamento, né? Conduzir o pensamento, investigar alguma coisa. Bom, o que também vai surgir aqui com Galileu? Levantar hipóteses. Por quê? Porque nesse momento, Galileu traça aqui uma outra coisa, a observação de eventos. Então, ao observar um evento e observar se a regularidade desse evento, eu tenho uma determinada regularidade. Então, sempre que A existe também B. Então, B é sempre seguido de A. Essa é uma regularidade. Se porventura, em algum momento, essa regularidade ela não é observada, eu tenho um C depois de A e o B aparece, né, em outro lugar, eu tenho um problema. Eu estou colocando em prova aqui, né, em dúvida, o que parecia ser uma certeza anterior. Então, eu tenho uma hipótese, eu vou levantar hipótese para isso ter acontecido. Colocar em questão, colocar em dúvida, coisa que quando existe uma ciência ou uma produção de conhecimento dogmático, não acontece. Por quê? Porque a autoridade diz, você aceita. Aqui não há uma autoridade. Isso é impressionante, né, para essa época. A autoridade do conhecimento é a própria forma que esse conhecimento se desenvolve e ele é comprovado. Não é quem diz, é como ele é demonstrado, verificado e sustentado, certo? Então, aí nós estamos falando de alguns dos aspectos da ciência que ainda hoje nós, né, mantemos. Então, o que essas hipóteses me pedem? Me pede comprovação. Então, eu vou checar as N possibilidades de B aparecer, não seguido de A, em algumas situações. E como que eu faço isso, né? Como que eu chego à comprovação? Vou experimentando essas hipóteses. Pego uma ideia, pego outra, né? As sugestões que vão aparecendo. Pode ser por conta disso, daquilo outro, são hipóteses. E de que modo que eu vou conduzir essa hipótese? A partir das minhas opiniões próprias, né? Dos meus achismos? Não. Eu vou usar a racionalidade. É a partir da razão, certo? E a razão vai sempre me pedir o quê? Uma demonstração e, especialmente, uma matematização. Eu tenho que mensurar isso. Eu tenho que ler essas informações na linguagem matemática. E isso é revolucionário para esse século XVII. Então, Galileu aqui está dando, né, os primeiros passos para aquilo que nós vamos conhecer como método científico. Ok? Compreendido? Então, vamos para a terceira parte.